Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Aqui eu conto histórias interessantes e divertidas da minha vida como mãe e como professora. A história de hoje é sobre a biblioteca que eu trabalhei na última escola, já expliquei para vocês, né? Eu tive um acidente, aí fui readaptada e o diretor da escola me entregou essa biblioteca para eu reativar. E lá eu desenvolvi o projeto contando histórias e trabalhando valores. O que eu quero contar para vocês é como que essa biblioteca foi organizada. Era um espaço muito legal, porque você entrava na escola, você tinha o pátio. De um lado, as salas de aula, do outro lado vinha a cantina, a secretaria, a salinha da direção, a sala dos professores e a biblioteca que ocupava toda a lateral de um dos lados dessa construção. As portas da biblioteca eram todas de vidro, de correr, né? Então ficava um ambiente bem amplo que dava para um muro de cobogó, que é esse tijolo aberto muito característico aqui de Brasília. Entre o cobogó e as portas de vidro, tinha uma faixa de mais ou menos 60 centímetros de terra, onde eu coloquei seixos rolados, aqueles de rio, com alguns vasos de plantas para ficar um ambiente bem aconchegante. Cada estante tinha uma cor diferente, de acordo com o assunto, e eu mantinha o chão da biblioteca sempre encerado, tinha um grande capacho na porta que os alunos limpavam os pés antes de entrar. De manhã funcionava de primeira a quarta série, que era quando o horário que eu trabalhava. À tarde, quinta, oitava, e à noite tinha educação de jovens e adultos. De manhã, quando a biblioteca já estava para ser inaugurada, o diretor conseguiu 5 mesas com 5 cadeiras novas para a biblioteca. Então eu etiquetei essas mesas e essas cadeiras de maneira tal que todo mundo sabia que aquelas eram da biblioteca. Eu chegava mais cedo porque os outros turnos, às vezes não dava tempo do pessoal de limpeza deixar a biblioteca arrumada. Então eu recolhia o lixo, botava tudo no lugar. Em cada mesa tinha uma lixeirinha com porta-lápis para uso dos alunos. Tinham as normas, né? A gente fez juntos as normas da biblioteca, como é que a gente emprestava livro, como é que recebia, tinham as fichinhas para eles fazerem um resumo dos livros, eles tinham a carteirinha de sócio da biblioteca, então era tudo assim bem para eles participarem. E era interessante porque quando eu chegava, muitas vezes eu via um aluno ou outro carregando uma cadeira da biblioteca e dizendo: olha, professora, eu achei essa cadeira lá numa sala de aula, como é que alguém pegou a cadeira da biblioteca? E eu dizia assim: às vezes é necessário, porque a pessoa fica sem cadeira e tal, mas custava botar no lugar, eles falavam, né? E sempre quando uma turma saía, o combinado é deixar a biblioteca toda arrumada, sem lixo no chão, sem nada disso. Então eles ficavam: olha, bota a cadeira no lugar, olha, ficou um papelzinho ali no chão. E assim funcionava. E era interessante ver que, às vezes, no final do ano, o resultado nem sempre era igual ao que a gente tinha na biblioteca. Muitas vezes uma sala inteirinha era usada para recolher cadeiras quebradas, carteiras quebradas, material da escola quebrado. E então a gente observava que faltava alguma coisa ali para que o que acontecia na biblioteca acontecesse no restante da escola como um todo. E trabalhávamos para isso, mas era gritante ver
como os alunos se comportavam naquele espaço e como às vezes eles se comportavam no espaço de sala de aula, né, dos outros turnos, sobretudo porque no turno da manhã a gente tinha um trabalho de valores e eles então tinham todo essa conduta mais cuidadosa. A outra coisa que eu quero contar para vocês é que quando eu estava para me aposentar, faltavam 3 meses para licença-prêmio, isso eu já falei em outro vídeo, e aí eu tirei as licenças. Em março, quando eu voltei, uma semana depois, a minha aposentadoria foi publicada e eu encerrei as minhas atividades na Secretaria de Educação. E quando eu voltei da licença-prêmio, eu tive uma surpresa muito grande. Tinha havido eleição para diretor e uma nova diretora tinha chegado na escola e ela fez uma grande mudança. A salinha, que antigamente era a sala da direção, ela colocou os livros didáticos, que são aqueles que o MEC manda para distribuir para os alunos, que são muito controlados, que a gente entrega de uma maneira muito organizada, né, e tal. Todo o acervo, os outros livros da biblioteca, ela doou. E ela fez do espaço da biblioteca o espaço para ela trabalhar. Então era interessante ver um espaço tão grande ser ocupado. Ela colocou um tapete bem grande, uma mesa, né, para ela atender e, enfim, né, administrar a escola daquele espaço. E uma partezinha ficou para documentos, para coisas, arquivos, essa parte assim. Os meus colegas disseram, poxa, a gente nem queria te falar para você não ficar triste, mas quem é que ia fazer um trabalho aqui na biblioteca também e tudo, né? E eu entendi que às vezes, né, às vezes não, isso acontece muito na nossa sociedade. As pessoas que chegam para assumir posições de comando, elas não querem saber o que tinha sido feito de bom, né? Os projetos, o que estava em andamento, tudo que foi construído. Muitos não se interessam por isso e querem colocar a sua marca, o seu jeito de fazer, às vezes destruindo coisas preciosas e importantes, como era o caso do trabalho na biblioteca. Eu entendo que um diretor, ele não precisa mais do que uma pequenina sala para ele dentro de uma escola, porque no meu entendimento o diretor tem que circular, ele tem que trocar, ele tem que interagir com os professores, com os alunos, com os funcionários, dentro e fora da escola. Então ele não precisa de um espaço enorme onde ele se instale ali para despachar sei lá o que, entendeu? Desculpem, mas é a minha opinião. E aí, tudo que tinha sido feito não foi valorizado, né? E eu entendo que o nosso sistema tem essas falhas ainda, né? A nossa sociedade se comporta assim. Quantas vezes a gente vê em todos os setores, quem chega não quer olhar para aquilo que foi feito, né? E às vezes traz grandes ideias, mas eu entendo que podia ser somando, né? E não destruindo, desmanchando. Mas eu tinha feito meu trabalho, sei que eu fiz a diferença. Na minha contabilidade, mais de 5.000 alunos passaram por mim no meu tempo de trabalho, né, como professora. Então, eu fiz a minha parte. É claro que eu interagi, interferi também em muitas coisas dentro da escola,
mas meu tempo tinha acabado ali. E eu pude ver um gestor interessado em ficar no espaço especial, né? Então, não sei depois o que foi feito, mas eu lamentei, lamentei muito. Mas a realidade que nós vivemos ainda é essa, né? A gente ainda tem muito que aprender enquanto sociedade. Tá bom? Essa é a minha conversa de hoje. Um grande abraço e até uma próxima vez. Tchau!